Então, gente, dando sequência aí ao curso, né? Concursos em Foco 2020, Direito Constitucional. Vou fazer aqui a parte de exercício de neoconstitucionalismo e constitucionalismo. Vamos pegar 20 exercícios aí. É um assunto que cai pouco, mas assim, ultimamente tem caído bastante. Então, vamos às questões. Então, primeira questão aí, gente. Questão do TJ da Bahia, de juiz, né? O Estado constitucional, para ser um Estado com as qualidades identificadas com o constitucionalismo moderno, deve ser um Estado de direito democrático. Eis aqui as duas grandes qualidades do Estado constitucional: o Estado de direito e o Estado democrático. Estas duas qualidades surgem muitas vezes separadas. Fala-se em Estado de direito, omitindo-se a dimensão democrática. E alude-se a Estado democrático, silenciando-se a dimensão do Estado de direito. Essa dissociação corresponde, por vezes, à realidade das coisas. Existem formas de domínio político em que esse domínio não está domesticado do ponto de vista de Estado de direito. E existe Estado de direito sem qualquer legitimação democrática. O Estado constitucional democrático de direito procura estabelecer uma conexão interna entre democracia e Estado de direito. Calotilho. Tendo o texto precedente como uma referência inicial, assinale a opção correta a respeito do Estado democrático de direito. Vamos analisar. A domesticação do domínio político pelo Estado de direito, referida no texto, não implica a sujeição dos atos do Poder Executivo ao Poder Legislativo. A domesticação do domínio político pelo Estado de direito, referida no texto, não implica uma sujeição dos atos do Poder Executivo ao Poder Legislativo? A existência do controle judicial de constitucionalidade das leis é garantia inerente ao Estado de Direito? A existência do controle judicial de constitucionalidade das leis é uma garantia inerente ao Estado de Direito? Por legitimação democrática, entende-se a eleição dos representantes do povo e a obrigatoriedade de participação do povo na deliberação pública das questões políticas? No Brasil, as exceções ao princípio da legalidade no Estado de Direito admitidas incluem o Estado de defesa, o Estado de sítio e a intervenção federal? No Estado constitucional, os direitos políticos implicam limites. A maioria parlamentar tem um limite. O Estado constitucional, ele limita os direitos políticos, limita a maioria parlamentar? O que vocês acham aí? Então, o Estado constitucional, para ser um Estado com as qualidades identificadas com o constitucionalismo moderno, então ele está dando a ideia de um constitucionalismo moderno, um neoconstitucionalismo. Deve ser um Estado de direito democrático. Beleza. Eis aqui as duas grandes qualidades do Estado constitucional: o Estado de direito e o Estado democrático. Então aqui está falando do neoconstitucionalismo, o constitucionalismo moderno. A domesticação do domínio político pelo Estado do direito, referida no texto, não implica a sujeição dos atos do Poder Executivo ao Poder Legislativo? Claro que implica, né, gente? Implica sim a sujeição dos atos do Poder Executivo ao ato do Poder Legislativo. O neoconstitucionalismo, o novo constitucionalismo, é lógico que implica sim. A existência do controle judicial de constitucionalidade da lei é garantia inerente ao Estado de Direito? A existência do controle judicial de constitucionalidade das leis é uma garantia inerente ao Estado de Direito? Então tá, ideia do Estado do Direito. E não o quê? Então nós temos aqui, o Estado constitucional, para ser um Estado com as qualidades identificadas com o constitucionalismo moderno, deve ser um Estado de direito democrático. Aí ele separa, né? Estado de direito e o Estado democrático. Vamos ao resuminho aqui. Estado democrático de direito. Conforme quem? Calotilho. Conforme Calotilho, a ideia de um Estado domesticado pelo direito alicerçou-se paulatinamente
nos estados ocidentais, de acordo com as circunstâncias e condições concretas existentes nos vários países da Europa e depois no continente americano. A sujeição de todos os atos do Poder Executivo à soberania dos representantes do povo do parlamento. Então, a letra A lá, gente, ó. A domesticação do domínio político pelo Estado de Direito referida do texto não implica a sujeição dos atos do Poder Executivo ao Legislativo? Claro que implica. Todos os atos do Poder Executivo, a sujeição de todos os atos do Poder Executivo, à soberania dos representantes do povo, o Parlamento, que é o Legislativo. Recorta-se como a terceira ideia da regra do direito, Estado de Direito. O Estado do Direito implica em observância à legalidade, às regras de direito. O controle de constitucionalidade é uma construção posterior ao Estado de Direito, principalmente no período pós-guerra. Então, a ideia de controle de constitucionalidade surgiu depois do Estado do Direito. A existência do controle judicial de constitucionalidade das leis é uma garantia inerente ao Estado do Direito? Negativo. Ela surgiu depois do Estado do Direito. Então, letra A e letra B a gente já matou. Por legitimação democrática, entende-se a eleição dos representantes do povo e a obrigatoriedade do povo de participação desta deliberação pública das questões de política. O povo não tem como decidir essas questões de macropolítica, umas questões de política gigantesca. Imagina a população se reunir toda vez para poder discutir essas questões macropolíticas. Não tem como. Por isso, elege seus representantes para quê? Para poder solucionar esses conflitos de grande importância. É no campo político que o povo decide seus direitos e os rumos a serem trilhados pela sociedade, visando também resolver problemas atuais e futuros. Como não há possibilidade de todo um povo decidir em conjunto um assunto de grande dimensão macropolítica, essa função é delegada aos representantes do Poder Executivo e no Poder Legislativo. A população não tem como se reunir sempre para decidir em conjunto essas situações de grande dimensão na política. Então, reelege seus parlamentares no Executivo e no Legislativo justamente para decidir essa situação. Mas política e democracia não se resume à mera participação do povo na escolha de representantes em períodos eleitorais. Depura vira as costas por aí. Assim, a população também participa, mas não em questões de grande importância, de grande dimensão. Então, por legislação democrática, entende-se a eleição de representantes do povo, não tem obrigatoriedade de participação do povo em questões dessa grande dimensões de política. Então, não há obrigatoriedade do povo. No Brasil, as exceções ao princípio da legalidade do Estado do Direito admitidos inclui o Estado de Defesa, o Estado de Sítio e a intervenção federal. A intervenção federal não entra aqui. Então, ó, a medida provisória, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio constituem uma exceção ao princípio da legalidade na administração pública, mas não intervenção federal. Então, a medida provisória, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio constituem uma exceção ao princípio da legalidade na administração pública. Medida provisória, Estado de Defesa e o Estado de Sítio constituem uma exceção ao princípio da legalidade na administração pública, mas não a intervenção federal. No Estado constitucional, os direitos políticos implicam limites à maioria parlamentar? Sim, precisa ter limites, né? Logo no constitucionalismo, no constitucionalismo moderno, o neoconstitucionalismo, a primeira característica é o quê? Limites ao governo. Dá limites ao governo, porque senão faz o que quiser. Então ele precisa ter limites. Então é a nossa resposta aqui, ó. Letra E, nossa resposta. Santi Romano. Santi Romano diz aqui: o constitucionalismo, né, designa as instituições e os princípios que são adotados pela maioria dos estados e que, a partir do século XVIII,
tem um governo que, em contraposição àquele absoluto, se diz constitucional. Sob esta perspectiva, é mais apropriado falar em constitucionalismo a partir dos movimentos forjados na Europa e após a Revolução Francesa, com o surgimento de governos que realmente eram constitucionais. O constitucionalismo antigo, algumas ideias e instituições podem ser consideradas precursoras da nossa concepção atual de constitucionalismo. Quais são? No povo hebreu, mesmo sendo um Estado teocrático, os dogmas religiosos eram o quê? Limites concretos ao exercício do poder político. Lá está. O estabelecimento de limites ao soberano é o macro histórico do nascimento do constitucionalismo. Então, o estabelecimento de limites ao soberano era um marco que é histórico do nascimento do constitucionalismo. Então, a primeira característica do constitucionalismo é limites ao poder do soberano, limites ao poder daquele que mandava mais. Ele tinha que ter limites, porque senão ele fazia ali o que desse na telha. Novelino aponta as características do constitucionalismo, praticados pelos povos primitivos. Existência de leis não escritas aos lados dos costumes. Então, tinha o que? Leis não escritas ao lado dos costumes, que era a principal fonte do direito. Uma forte influência da religião, com a crença de que os líderes eram representantes dos deuses. E o predomínio dos meios de constrangimento para assegurar o respeito aos padrões de conduta da comunidade e manter a coesão do grupo. O que era o constrangimento? Se o cara ali roubasse alguma coisa, ele mostrava para todo mundo, ele errou. Esse cara errou. Então tinha corte de mão, corte de dedo. Tendência de julgar os litígios de acordo com as soluções dadas a conflitos semelhantes. Então aqui já tinha a jurisprudência deles. Na Grécia, democracia direta e organização política das polis, né? Constituição do solo, princípio da racionalização do poder. Então, era uma racionalização do poder, tinha um limite. Preocupação com o quê? Com a limitação do poder das autoridades e a contenção do arbítrio. Então, limitando o poder das autoridades, do soberano, limitava também o quê? A arbitrariedade. Nesse contexto, não cabe a ideia de proteção de direitos individuais contra os governantes, e nem de liberdades negativas, que são exercidas contra o Estado. Liberdade, nesse contexto, é o direito de tomar parte das deliberações públicas da cidade-estado. Os gregos consideravam constitucionais as formas de governo em que o poder não estivesse o quê? Livre das leis, mas fosse limitado pela lei. As principais características do constitucionalismo neste período, segundo Novelino, eram quais? Inexistência das constituições escritas, a supremacia do parlamento, possibilidade de modificações nas proclamações constitucionais por legislativos ordinários, a irresponsabilidade governamentais dos detentores do poder. Constitucionalismo moderno, que diz lá, né, no texto, lá no textozinho, o constitucionalismo moderno. Limitação jurídica do quê? Do poder do Estado. Limitação jurídica do poder do Estado. Então era o quê? O Estado tinha limite em favor da liberdade individual, uma forma de superação dos Estados absolutistas e da noção de que os monarcas eram leves do solos, livres das leis, não estavam sujeitos às leis. Fim da unidade religiosa, ideias racionalistas e antropocêntricas, típicas do iluminismo. O constitucionalismo moderno se assenta em três pilares: contenção do poder dos governantes, a limitação, por meio da separação dos poderes, garantia dos direitos individuais e a necessidade de legitimação do governo, pela via da democracia representativa. Então, o constitucionalismo moderno, segundo Sarmento, três pilares: contenção do poder dos governantes, né, a limitação, contenção, por meio de quem? Da separação dos poderes, garantia dos direitos individuais e a necessidade da limitação do governo, né, a limitação do governo, uma contenção do poder dos governantes, pela via que da democracia representativa, versão inglesa, francesa e norte-americana. Ideia de constitucionalismo moderno, limitação jurídica do poder de Estado. Ele botou aqui, ó, o Estado constitucional para ser um Estado com as qualidades com o constitucionalismo moderno. No Estado constitucional, os direitos políticos implicam limites à maioria parlamentar. Pegou?
Matamos a questão de juiz aí. Analista ministerial, área processual. Decorre da noção de supremacia da Constituição. O pressuposto da superioridade hierárquica constitucional sobre as demais leis do país, ressalvados os tratados internacionais de direitos humanos? Claro que não, né, gente? Não tira, não tem essa ressalva dos tratados internacionais. Eles também entram aí, né, da pirâmide de Kelsen. Lembra da pirâmide de Kelsen? Então, ó, decorre da noção de supremacia da Constituição. Decorre da noção de supremacia da Constituição o pressuposto da superioridade hierárquica constitucional sobre as demais leis do país. Basta lembrar da pirâmide de Kelsen, onde a Constituição está onde? No topo. Não são todos os tratados que, se aprovados, terão seu status de constitucional. Somente aqueles que obedecerem ao rito de emenda constitucional na Câmara e no Senado adquirirão tal posição hierárquica. Então, não são todos os tratados que, se aprovados, terão status constitucional. Somente aqueles com o rito de emenda constitucional. Já teve uma súmula do STF lá, tá, gente? Que não precisa ser o tratado sobre direitos humanos. Qualquer tratado, se for aprovado de acordo com uma emenda constitucional, ele equivale ali, ó, igual a uma emenda constitucional, está ali equiparado. Tratados internacionais de direitos humanos aprovados sob o rito das emendas constitucionais são considerados normas constitucionais, mesmo não sendo em relação a direitos humanos, se forem aprovados sob o rito de emenda constitucional, são tratados como normas constitucionais. É a chamada abertura material da Constituição. Já os tratados internacionais de direitos humanos sob o rito de lei ordinário possuem status de norma supralegal. Se eles não, mesmo se o tratado fosse falar, se versar sobre direitos humanos, mas se não forem aprovados de acordo com o rito da emenda constitucional, ele terá status de norma supralegal, ou seja, abaixo da Constituição, mas acima das leis. Os tratados internacionais que não sejam direitos humanos possuem status apenas de lei ordinária, mas se for aprovado de acordo com a emenda constitucional, terá status de norma constitucional. Questão de número 3, delegado da Polícia Federal. A possibilidade de um direito positivo supraestatal limitar o poder legislativo foi uma invenção do constitucionalismo do século XVIII? Inspirado pela tese de Montesquieu de que apenas os poderes moderados eram compatíveis com a liberdade, mas como seria possível restringir o poder do soberano, tendo a sua autoridade sido entendida ao longo da modernidade justamente como um poder que não encontrava limite no direito positivo? Uma soberania limitada parecia uma contradição e, de fato, a existência de poderes políticos limitados implicou redefinir o próprio conceito de soberania, que sofreu uma deflação. Poder constituinte, o paradoxo da soberania limitada. Né? O que ele está dizendo? Como privar esse direito se o cara mandava mais? Se um monarca era o quê? Era o top dos top. Como é que privar? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai privar ele? Dele fazer ou não fazer? Entendeu? Do caráter supraestatal do constitucionalismo, referido no texto, extrai-se a formalidade e a rigidez das constituições modernas. Do caráter supraestatal do constitucionalismo, referido no texto, extrai-se o que? A formalidade foi um meio, como a rigidez, de controlar esse limite de quem mandava mais? O que vocês acham? Vamos ver aqui. Constituição, como a conhecemos, é resultado das mudanças ocorridas na Idade Moderna, principalmente na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Costuma-se associar a ideia de constitucionalismo à limitação jurídica do poder político e a separação de poderes que visam impedir o seu exercício de modo arbitrário. Então, associa-se a ideia de constitucionalismo com a limitação jurídica do poder político. Então, o poder político tinha um limite, com a separação dos poderes. Então, se separava ali, né? O executivo, o parlamentar,
que visavam impedir o exercício arbitrário, de modo arbitrário, né? Assim como o jurídico. Separava o jurídico, o executivo, do parlamentar. No constitucionalismo moderno, as constituições limitam o poder político, procurando evitar arbítrios e violações dos direitos fundamentais. Com um marco na Constituição Americana, a Constituição Americana foi a primeira Constituição top das tops. E na Revolução Francesa, procuram proteger os direitos fundamentais ditos de quê? Primeira geração, relacionados à proteção do indivíduo, liberdade e propriedade. O constitucionalismo moderno surgiu no século XVIII. O constitucionalismo moderno surgiu no século XVIII, trazendo os novos conceitos e práticas constitucionais como o quê? Separação de poderes. Por que a separação de poderes? Porque com a separação de poderes tem essa limitação jurídica do poder político. E os direitos individuais e a supremacia constitucional. O constitucionalismo moderno nos agraciou com a primeira Constituição escrita, a norte-americana, de 1787, gente. A primeira Constituição americana, a primeira Constituição escrita foi americana, de 1787. Então, o constitucionalismo moderno, no século XVIII, teve a primeira Constituição escrita, que foi a Constituição norte-americana, de 1787, a qual possui as seguintes características. Ela foi escrita, rígida e formal. Então, no constitucionalismo moderno, foi agraciado com a primeira Constituição escrita, que foi a Constituição americana, de 1787, que ela tem as suas características como escrita, como rígida e formal. Por ela ter essas características, ela tornou que o poder político teve esse limite, com a separação dos poderes, que visa impedir de modo arbitrário. Considerando o texto precedente, do caráter supraestatal do constitucionalismo referido no texto, extrai-se a formalidade e a rigidez da Constituição moderna. Então, possibilidade de um direito positivo superestatal limitar o poder legislativo foi uma invenção do constitucionalismo no século XVIII, inspirado pela tese de Montesquieu que apenas poderes moderados são compatíveis com a liberdade. Beleza, então certinha a questão. Constituição americana foi a primeira escrita formal e rígida. Próxima questão de número 4. A preocupação com a implementação dos dispositivos constitucionais, e em particular de suas promessas sociais, não é central. Então, outra questão de juiz. A preocupação com a implementação de dispositivos constitucionais. Implementar dispositivos constitucionais. E, em particular, as promessas sociais não é central. Não são básicos na Constituição. Beleza. As controvérsias constitucionais são decididas com base nos códigos da política e conforme conflitos de interesse. Nessa luta, acabam preponderando os interesses dos grupos mais poderosos, dos denominados sobrecidadãos, que conseguem utilizar a Constituição e o Estado em geral como instrumento para satisfazer seus interesses. Quem pode mais, manda mais. A juridicidade da Constituição fica comprometida pela corrupção da normatividade jurídica igualitária e impessoal, conforme o binômio legal e ilegal. As controvérsias constitucionais são decididas com base no Código do Poder. A concepção da Constituição a respeito do qual o texto está falando é o quê? Neoconstitucionalismo? Em hipótese nenhuma. Constituição chapa branca? Umbíqua? Liberal patrimonialista ou Constituição simbólica? Vamos lá no resuminho. A classificação de Marcelo Neves, a qual, pautando-se no modelo sistêmico proposto por Nicholas Hume, define a Constituição como um acoplamento estrutural entre política e direito. Nessa perspectiva, a Constituição, em sentido especificamente moderno, apresenta-se como uma via de prestações recíprocas e, sobretudo, como um mecanismo de interpenetração entre dois sistemas sociais autônomos,
política e o direito, na medida em que ela possibilita uma solução jurídica do problema de autorreferência do sistema político e, ao mesmo tempo, uma solução política do problema de autorreferência do sistema jurídico, o qual é denominada Constituição Simbólica. Então, a classificação de Marcelo Neves, a qual, pautando-se no modelo sistêmico, define a Constituição como um acoplamento estrutural entre política e direito. Dessa perspectiva, a Constituição, em sentido especificamente moderno, apresenta-se como uma via de prestações recíprocas e, sobretudo, como um mecanismo de interpenetração entre dois sistemas sociais autônomos, a política e o direito. Uma solução política do problema de autorreferência do sistema jurídico, qual é denominado Constituição Simbólica. Vamos ver o que é a Constituição Simbólica, gente. De forma geral, o neoconstitucionalismo está relacionado ao movimento pós-positivista, onde existe uma conexão entre direito e moral. E a fundamentação constitucional é essencial, portanto, está centrada na força normativa da Constituição, que se expande para todas as áreas do direito. A valorização dos princípios e da prática interpretativa e argumentativa. Então, há uma valorização dos princípios. A ponderação como técnica decisória é usada para alcançar a melhor decisão para os casos concretos, garantindo que a racionalidade das decisões judiciais e suscitando consenso acerca delas. A busca pela racionalidade das decisões pode ser identificada com a razão prática, já que as técnicas objetivas da ponderação devam gerar as soluções mais adequadas. Seguindo. A Constituição Simbólica de Marcelo Neves. Ele olha para a Constituição e vê a Constituição como um símbolo, com uma série de comandos, série de normas, que ao mesmo tempo não tem a concretização de todas essas normas, de todos esses comandos, dito pela própria Constituição. Temos exemplos aqui, a isonomia, dita no artigo 5º, inciso 1º, que é insuficiente a concretização das normas, pois ainda existe o que? Muitas desigualdades no país. Porque está lá aqueles dispositivos da isonomia, né? No artigo 5º. Todos serão iguais perante a lei, sem distinção de sexo, cor, idade, né? Então existe ainda essa desigualdade. Então, segundo Marcelo Neves, ela está ali como o quê? Como um símbolo. Beleza? Como ela tem um comando, mas está ali como símbolo, porque ainda não se concretizou efetivamente. Demonstrar a capacidade de ação do Estado, ou seja, colocar algumas normas na Constituição que o Estado não poderá cumprir. Prestação de contas dos partidos políticos. Está lá no artigo 17, inciso 3º. Como artigo 144, parágrafo 1º. Não existe material humano, uma estrutura para a Justiça Eleitoral cumprir esta função com afinco, com rigor ao pé da letra. Não consegue avaliar tudo aquilo que realmente é gasto, como deveria ser. Entretanto, está no texto para poder coibir alguns comportamentos. Então, está ali no texto, mas que futuramente pode coibir aquele comportamento. Então, ali está como um símbolo. Os Estados Unidos têm uma fronteira enorme, com muitos recursos, e mesmo ainda não conseguem controlar a entrada de estrangeiros ilegais no país. Imagina o Brasil com a dimensão que tem com as fronteiras. Mesmo com o Exército dando suporte para a Polícia Federal, que consta lá no dispositivo constitucional, que as fronteiras cabem a quem? A Polícia Federal. Mas não dá conta, gente. Então está ali como símbolo. Beleza? Então, Constituição Simbólica. Matamos aí. Questão de número 5. Procurador. Acerca da teoria do poder constituinte, julgue os itens seguintes. Primeiro, lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente. O que ele está falando aqui? Nós temos o Código Penal e o Código de Processo Penal, que são de 1940 e 1941. A nossa Constituição é de 1988. Então, o que aconteceu? Ela recepcionou algumas leis anteriormente criadas. Assim como o direito penal, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Eles foram o quê? Recepcionados. E aquelas normas anteriores que não se coadunam com a Constituição, elas foram não recepcionadas.
Então essas normas não tem nada a ver se é inconstitucional ou não. Tem a ver se é recepcionada ou não recepcionada. Beleza? Se ela for recepcionada e tem um artigo que está em conflito com a Constituição, ali esse artigo ele vai ser analisado pelo pelo STF por um ADPF e não por um ADC, um ADI, mas sim por um ADPF. O poder constituinte, então a 1 aqui está certinha, tá, gente? A lei anterior não pode ser inconstitucional em relação à Constituição superveniente. Ela é recepcionada ou não recepcionada. O poder constituinte derivado reformador, também chamado de poder constituinte difuso, refere-se às mutações. O poder constituinte derivado reformador, também chamado de poder constituinte difuso, refere-se às mutações constitucionais. Olha, poder constituinte difuso é uma coisa, poder constituinte derivado reformador é outra. Vamos ver. Se o conteúdo for compatível, a norma anterior será recepcionada, mesmo que a sua forma não seja mais admitida pela Constituição superveniente. O que ele está dizendo aqui? Que nós temos aqui a forma material, né? Se o conteúdo for compatível, a norma anterior será recepcionada, mesmo que sua forma não seja mais admitida pela Constituição. Mesmo que a sua forma não seja mais admitida pela Constituição superveniente. Aquela forma como a lei foi feita, se o conteúdo material se adequa à Constituição, ela é recepcionada. Mesmo que a forma como foi feita lá, como é agora na Constituição, né, passa por cada casa e tudo mais, 2/3 lá, mesmo não sendo dessa forma, ela é o quê? Recepcionada. Então a 1 e a 3 está certinha. Beleza? Vamos ver essa 2 aqui. O poder constituinte derivado reformador, também chamado de poder constituinte difuso, refere-se às mutações constitucionais. Vamos lá no resuminho? Então nós temos aqui o poder constituinte, que ele vai para o originário e o derivado. O originário, nós temos o histórico e o revolucionário. E o derivado temos o reformador, o decorrente e o revisor. Então ali ele está falando, ó, o poder constituinte derivado reformador, também chamado de poder constituinte difuso. Nada disso, já cai por terra. Poder constituinte originário, inicial, inaugural, genuíno ou de primeiro grau é aquele capaz de produzir uma Constituição. Rompe totalmente com a ordem jurídica precedente. Pode ser histórico, quando institui pela primeira vez um determinado Estado. Também é conhecido como fundacional. Ou revolucionário. Atua quando o Estado já está consolidado, mas há um rompimento com a antiga ordem, com a antiga Constituição. O poder constituinte originário é ilimitado, incondicionado e por isso não prende aos limites do direito adquirido. Tem um direito adquirido. Surgiu uma nova Constituição, o direito adquirido já era. Beleza? O poder constituinte originário ele é ilimitado e incondicionado, por isso não se prende aos limites do direito adquirido. O poder constituinte originário pode se manifestar por outorga ou por convenção. Vamos direto lá ao ponto. Reformador pode alterar a Constituição por procedimento próprio sem que ocorra uma revolução. É o que promove as emendas constitucionais. Então, o reformador, ele é o quê? Está relacionado com as emendas constitucionais. Ele reforma a Constituição através das emendas constitucionais. Reforma constitucional. Modificação do texto. Então, o que é a reforma constitucional? A reforma constitucional é uma modificação do texto, mediante mecanismos definidos pelo Constituinte originário. Beleza? Mutações constitucionais. O poder constituinte derivado reformador, também chamado de difuso, refere-se às mutações constitucionais. Nós vimos que o reformador está ligado à ideia de emenda. Então, as mutações constitucionais, a mudança não está no texto. A mudança não está no texto. O reformador, a mudança está no texto. A reforma constitucional, modificação está no texto. Mas sim o que? Na interpretação. Já as mutações constitucionais, a mudança não está no texto. Está na interpretação, no significado do texto constitucional. Observe que o texto em si permanece inalterado. O que muda é a interpretação que se faz dele. Então, as mutações constitucionais não muda, não altera o texto, mas sim a interpretação do texto. As mutações constitucionais
são processos informais de mudanças que demonstram um caráter dinâmico da Constituição. São descobertos ou atribuídos novos sentidos, ainda que não haviam sido ressaltados. Isso pode se dar pela interpretação ou pela construção, bem como pelos usos e costumes constitucionais. São descobertos, atribuídos novos sentidos, que ainda não haviam sido ressaltados. Pode se dar pela interpretação, pela construção, pelos usos e pelos costumes constitucionais. O poder constituinte difuso se refere a quem? Às mutações constitucionais. Então, quem se refere às mutações constitucionais? O poder constituinte difuso. Pois o poder constituinte derivado reformador está ligado à ideia de emenda, de alterar o texto. E o constituinte difuso, das mutações constitucionais, de alterar a interpretação, o sentido do texto, mas não a letra. Então, 1 e 3 vimos que está correta, a 2 não está correta, apenas a 1 está correta, apenas a 2 está correta, apenas a 1 e a 3 está correta. É a nossa resposta. Gabarito C de concurso. Questão de número 6, gente. Tá gostosinho, né? Se inscreva no canal, dê o seu like, toca o sininho, compartilhe o vídeo para fortalecer ainda mais. Bons estudos aí. 20 questões, vamos bater, tá gostosinho. Se liga no canal. Vamos lá, toca no sininho para receber os demais vídeos. Então, questão de número 6 é de auditor, gente. A partir da Constituição da República de 88, o federalismo passou a ser a forma de Estado adotada no Brasil. No federalismo, letra A. Os entes federados detêm autonomia financeira, administrativa e política. Você que está estudando por uma prova de nível superior, você lê as demais questões, mas isso aqui você tem que estar, né, no teu coração, gente. É igual os princípios constitucionais da administração pública. LIMP, tem que estar no coração. Então, os entes federados detêm autonomia financeira, administrativa e política. Então, aqui não tem nem, né, o que falar, né? A gente vai ler as demais, mas, pô, vamos lá. Qualquer ente federado está impedido de intervir em outro ente federado? Claro que não. Nós vimos aí que a União interviu no estado do Rio de Janeiro. Cai por terra. Os entes federados são autônomos e soberanos? Soberanos não, né, gente? Os entes federados não são soberanos, né? A gente vai ver lá. O poder central concentra o poder político? O poder central concentra o poder político? Claro que não. Os municípios são subordinados aos estados? Não tem hierarquia entre os entes federados. Certo? Então, vamos analisar aqui o artigo 1º da Constituição. Às vezes passa batido e ninguém se liga nele. A República Federativa do Brasil. Então, ó, a questão está falando lá. A partir de 88, o federalismo passou a ser a forma de Estado adotada no Brasil. Federalismo. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e o DF, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a República Federativa do Brasil. Então, gente, a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel de quem? Dos estados, do município e do DF. Quem? A República Federativa do Brasil. Constitui um Estado democrático de direito. Quem? A República Federativa do Brasil. E tem como fundamento. A República Federativa do Brasil tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, o famoso Sociediva Plu. Então, nós temos aqui a soberania. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e DF, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamento a soberania. Quem tem a soberania? A República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º o parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana de quem? Do povo. Então, meu querido, olha aqui. Todo poder emana do... Quem tem o poder? O povo. O povo tem o quê? O poder.
que o exerce diretamente. Então, o povo também exerce diretamente. Ou por meio de representantes eleitos. Questão de prova várias vezes, gente. O povo ele exerce diretamente o poder. Ou por meio de seus representantes eleitos, nos termos dessa Constituição. Titular do povo. Titular do poder constituinte. Quem é o titular do poder constituinte? O que é o poder constituinte? Aquele que origina a Constituição. Quem é o titular do poder constituinte? O povo. É o poder que produz a Constituição e institui uma nova ordem jurídica estatal. A soberania a serviço do sistema representativo, segundo Bonavides. Os entes federados são autônomos e soberanos? A República Federativa do Brasil, com a união indissolúvel dos estados, do município e do Distrito Federal, tem como fundamento a soberania. Então, o poder central se concentra no poder político? Claro que não, né, gente? O poder central se concentra em quem? Quem é que tem o poder? O povo. Questão de número 7. Assim, são questões, né? Tá gostoso, né? Outra de procurador, gente. Acerca das constituições, assinale a opção correta. De acordo com a doutrina, derrotabilidade das regras, que é isso? Refere-se ao ato de retirar-se determinada norma do ordenamento jurídico, declarando-a inconstitucional em razão das peculiaridades do caso concreto? Eu já vi que derrotabilidade das regras não se refere a isso, mas vamos lá. Seguindo, né? O neoconstitucionalismo, que buscou no pós-guerra a segurança jurídica por meio de cartas constitucionais mais rígidas, a fim de evitar os abusos dos três poderes constituintes, entrou em crise com a intensificação do ativismo judicial. Gente, o neoconstitucionalismo, ele não entrou em crise e nem buscou carta nenhuma, nem segurança jurídica nenhuma. Ele buscou no pós-guerra segurança jurídica, ele não buscou segurança jurídica. E nem entrou em crise com a intensificação do ativismo judicial. Pelo contrário, né, gente? Ele não entrou em crise com o ativismo judicial, o neoconstitucionalismo. Pelo contrário. Então a letra B a gente sabe que está errada ali, né? Pelo nosso resuminho, por algumas lidas que a gente deu. A concepção de Constituição aberta está relacionada à participação da sociedade quando da proposição de alterações politicamente relevantes no texto da Constituição do país. A Constituição aberta está relacionada à participação da sociedade. Nós vamos ver o que é Constituição aberta, tá, gente? Devido às características do poder constituinte originário, as normas de uma nova Constituição prevalecem sobre o direito adquirido. Nós vimos lá, né? Que as características do poder constituinte originário, né? Uma nova Constituição, as normas de uma nova Constituição prevalece sobre o direito adquirido. É a nossa resposta, nós vimos lá no resuminho, né? Então, aqui, ó, a concepção de Constituição aberta está relacionada com a participação da sociedade? Nem sempre está relacionada com a participação da sociedade. Nem sempre. Então, ali na questão do neoconstitucionalismo, o que o neoconstitucionalismo buscou? Ele procura estabelecer os padrões mínimos da moral no direito, valorizando o quê? Os princípios constitucionais. Então, ali, ele não tem aqui, ó, entrou em crise com a intensificação do ativismo judicial. Ele não entrou em crise com o ativismo judicial. Ele procura estabelecer os padrões mínimos de moral no direito, valorizando os princípios constitucionais. Beleza? Então, gente, vamos ver aqui que é a derrotabilidade de regras. A ideia de derrotabilidade de regras refere-se à possibilidade de que supressão de regras é o afastamento de sua aplicação em determinados casos. Então, afasta algumas regras em determinados casos. Em casos o quê? Excepcionais. A norma não é retirada do ordenamento jurídico. Ideia de derrotabilidade das regras é a possibilidade de supressão da regra em determinado caso concreto, em casos excepcionais. Mas a norma não é retirada do ordenamento jurídico. Apenas cria-se o quê?
uma exceção em situações em que a incidência da regra poderia reproduzir uma injustiça tão grave que parece intolerável, ou quando surgisse uma hipótese de colisão de regras, que não pudesse ser superada pelas técnicas hermenêuticas. Segundo Barcelos. De acordo com Fontenelle, derrotabilidade das regras, estou com vários conceitos aqui, tá, gente? Significa que uma norma pode alojar infinitas exceções implícitas e imprevisíveis, que um dado caso concreto justificam que sejam episodicamente afastada, a pretexto de fazer justiça ou de assegurar os seus fins, permanecendo íntegro o texto, que alberga o seu comando. Na feliz síntese de Becker, derrotabilidade deve ser entendida como a capacidade de acomodar exceções. Eternidade da teoria da derrotabilidade das regras é atribuída a Hatch. O justo filósofo empregou a expressão dessa derrotabilidade, cuja tradução para o português é prejudicada pela inexistência de uma correspondente exata. Entre nós, o termo quer significar que a regra é superada, temporariamente vencida, episodicamente derrotada. Então, de acordo com a doutrina, a derrotabilidade das regras se refere-se ao ato de retirar determinada norma do ordenamento jurídico, não retira a norma do ordenamento jurídico, declarando inconstitucional a razão das peculiaridades do caso concreto. Então, ela não é retirada do ordenamento jurídico. Ela é o quê? Afastada temporariamente, mas ela não é retirada. Então, nós vimos aqui letra D, de deu certo. Próxima questão, questão de número 8. O neoconstitucionalismo influenciou a atual Constituição e promoveu o fortalecimento dos direitos fundamentais, notadamente nos direitos sociais? Sim, certinho. Seguindo aqui o resuminho. Constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo? Surge depois de o quê? Da Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, na América Latina. Se desenvolve nos anos 80. Ele busca a eficácia da Constituição, colocando-a no centro do sistema, com imperatividade e superioridade. Possui como característica o quê? O reconhecimento da força normativa, a rematerialização que dá força ao concretismo e a centralidade dos direitos fundamentais e o desenvolvimento da hermenêutica. O grande desafio é a efetiva concretização dos direitos, já que nessa fase há um fortalecimento da jurisdição constitucional e das normas programáticas. Surge a ideia de pluralismo, onde se reconhece a diversidade de cultura e a idade andina ou indígena. O neoconstitucionalismo fortalece os direitos sociais dentro de uma Constituição, bem como que a limitação do poder político e a proteção dos direitos fundamentais. O neoconstitucionalismo ele tem essas características de fortalecer os direitos sociais, limitação do poder político e a proteção dos direitos fundamentais. Então, questão certinha. Próxima questão, sem lero-lero, sem mimimi. Acerca do direito constitucional. Assinale a opção correta. As várias reformas já sofridas pela Constituição por meio de emendas constitucionais são expressões do poder constituinte derivado decorrente. Decorrente não, né? É o reformador. Então cai por terra. De acordo com a doutrina dominante, a Constituição, ao se materializar em um só código básico, afasta os usos e os costumes como fonte do direito constitucional? Pelo contrário, não afasta, né, gente? Ele usa o uso e os costumes. Então tá errado. O neoconstitucionalismo, ao promover a força normativa da Constituição, acarretou a diminuição da atividade judicial. Não acarreta a diminuição da atividade judicial. Pelo contrário, né? Dado o alto grau de vinculação das decisões judiciais e dispositivos constitucionais. Cai por terra a letra C. A derrotabilidade de uma norma constitucional ocorrerá caso uma norma jurídica deixe de ser aplicada em determinado caso concreto, permanecendo, contudo, no ordenamento jurídico para regular outras ações e relações jurídicas. É a questão do número D, letra D, de deu certo, você passou no seu concurso, analista judiciária do Tribunal do Rio e vários outros tribunais do DF. Meu amigo, fica aqui com a gente que vai se dar bem. A interpretação da Constituição sob o método teleológico busca investigar as origens do conceito e os institutos pelo próprio legislador constituinte? Então aqui a gente está no resuminho. O método teleológico, ele busca a finalidade da norma, que às vezes irá além daquilo que realmente está escrito. Então o método teleológico, gente,
Ele busca o que a norma está querendo dizer, qual a finalidade dela, e vai além do que realmente ela está escrita. É um exemplo, é a expressão de casa, que não apenas significa o local da residência, está lá, né? Busca a apreensão da casa lá, né? Mas há outros significados, como, por exemplo, o consultório de um médico. Então, a casa não é só a inviolabilidade da casa. Não é só a casa. Então, é um local, né? Não é só a residência. Consultório médico, consultório dentário. Então, o local de trabalho. A interpretação da Constituição, sob o método histórico, busca investigar as origens dos conceitos instituídos pelo próprio legislador constituinte. Então, a interpretação da Constituição no método histórico, ela busca investigar as origens do conceito, as origens, né? Os institutos pelo próprio legislador constituinte. Então, a interpretação da Constituição sob o método teológico busca investigar as origens do conceito dos institutos pelo próprio legislador constituinte. Então, gente, esse método aqui é um método histórico, né? Nós vimos lá que o método teleológico, ele é o quê? Ele busca a finalidade da norma, que vai além o que? Às vezes vai além daquilo que realmente está escrito. Matamos mais uma questão de número 10. Seguindo. Com relação ao neoconstitucionalismo, às normas constitucionais e ao poder constituinte, assinale a opção correta. O fenômeno da mutação constitucional é um processo informal, certinho, de alteração do significado, sim, decorrente de uma nova interpretação, mas não de alteração do texto constitucional. É o difuso lá, né, gente? Nós vimos. Certinho a questão. Então, ó, analista judiciário, você está aqui, você está estudando com a gente, você vai se dar bem, você vai passar nesse concurso. Tamo junto. As normas constitucionais de eficácia contida, apesar de ter aplicabilidade imediata, somente produzem efeito após a edição de norma infraconstitucional integrativa. Decorre do poder constituinte derivado reformador a possibilidade de estruturação dos Estados-membros. Negativo, não é o constituinte derivado reformador, é o decorrente. O neoconstitucionalismo desenvolvido pelo modelo neoliberal de Estado revisita a concepção de liberdade de mercado, resultando no enfraquecimento dos direitos sociais. O neoconstitucionalismo, gente, a gente viu que não enfraquece os direitos sociais. A norma constitucional que trata da ação direta de inconstitucionalidade constitui elemento formal de aplicabilidade da Constituição. Vamos ver aqui a letra B. As normas constitucionais de eficácia contida. Tradicionalmente, a doutrina brasileira classifica as normas constitucionais quanto à sua aplicabilidade em 3 espécies: normas de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Eficácia contida que ele quer, né? Que é aplicabilidade direta e imediata, mas talvez não integral. As normas constitucionais de eficácia contida, apesar de ter aplicabilidade imediata, somente produzem efeito após a edição da norma infraconstitucional integrativa, mas talvez não seja integral. Então, as normas constitucionais de eficácia contida ou prospectiva têm aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral, embora tenham condições de, quando da promulgação da nova Constituição ou da entrada em vigor, produzir todos os seus efeitos, poderá a norma infraconstitucional reduzir a sua abrangência. Logo, ela não é toda integral. A restrição de referida às normas constitucionais pode se concretizar não só através de lei infraconstitucional, mas também em outras situações, pela incidência de normas da própria Constituição, desde que ocorram certos pressupostos de fato, por exemplo, a decretação de estado de defesa ou de sítio, limitando diversos direitos. As normas constitucionais de eficácia contida, apesar de ter aplicabilidade imediata, somente produzem efeitos após a edição de norma infraconstitucional integrativa? Não, ó. Mas possivelmente não integral, embora tenha condições de, quando promulgada na nova Constituição ou da entrada em vigor, produzir todos os seus efeitos. Poderá a norma infraconstitucional reduzir o que é a sua abrangência. Então não é integral. Então, gente, a aplicabilidade imediata, ela produz efeitos imediatamente. Aplicabilidade imediata. Produz efeitos imediatamente, desde a sua entrada em vigor. Aplicabilidade não integral.
pode sofrer limitações de seu conteúdo por norma institucional. Então, a aplicabilidade imediata, ela produz efeitos imediatamente desde a sua entrada em vigor. Aplicabilidade imediata, produz efeitos imediatamente desde a sua entrada em vigor. Aplicabilidade não integral, pode sofrer limitações de seu conteúdo pela norma institucional. Show? Com relação a constitucionalismo, classificação histórica da Constituição brasileira, julgue o item. No neoconstitucionalismo, passou-se da supremacia da lei à supremacia da Constituição, com ênfase na força normativa do texto constitucional e na concretização das normas constitucionais. Certinho, né, gente? Não tem nem o que falar aí, né? Você aí é advogado da União, beleza? Então, ó, no neoconstitucionalismo, passou-se da supremacia da lei à supremacia da Constituição. Então, o neoconstitucionalismo buscou a supremacia da Constituição, com ênfase na força normativa do texto constitucional e na concretização das normas constitucionais. Certinho, beleza. Questão de número 12. Sem mimimi, sem lero-lero. Acerca do conceito da Constituição, da interpretação das normas constitucionais e do poder constituinte. De acordo com o denominado neoconstitucionalismo, os princípios constitucionais devem ser considerados meros textos exortativos, sem qualquer força normativa ou eficácia positiva? Pô, claro que não, né? Os princípios constitucionais, sem qualquer força normativa? Não, né? A gente viu lá que sim. O preâmbulo da Constituição tem eficácia positiva e pode servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Nunca o preâmbulo serve de declaração de inconstitucionalidade no ato normativo. Nós vamos ver. A Constituição possui cláusulas prévias implícitas, existindo limitações ao poder de reforma constitucional que não estão impressamente sindicadas em seu texto. Eis a nossa resposta, letra C de casa. O princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, de caráter interpretativo, estipula que a Constituição deve ser interpretada de forma a se evitarem contradições, antinomínias ou antagonismo. Não é o princípio da máxima efetividade. Nós vamos ver. Os elementos de estabilização constitucional são encontrados nas normas que estabelecem regras de aplicação das Constituições, como, por exemplo, nas disposições constitucionais transitórias, o ADCT. Nós vamos ver isso também. Vamos para o resuminho? De forma geral, o neoconstitucionalismo está relacionado ao movimento pós-positivismo, onde existe uma conexão entre direito e moral, e a fundação constitucional é essencial. Portanto, está centrado na força normativa da Constituição, a valorização dos princípios e da prática interpretativa e argumentativa. A ponderação como técnica decisória é usada para alcançar a melhor decisão para os casos concretos, garantida a racionalidade das decisões judiciais, suscitando consenso acerca delas. A busca da racionalidade das decisões pode ser identificada com a razão prática. Beleza. Então vamos aqui no resumo, vamos ver o preâmbulo. O preâmbulo constitucional estabelece as diretrizes políticas, filosóficas e ideológicas da Constituição. Pode servir como elemento de interpretação e argumentação. Então, o preâmbulo ele pode servir elemento de interpretação e argumentação. Contudo, cabe destacar que não poderá ser usado como paradigma comparativo em eventual ação de declaração de inconstitucionalidade. A doutrina constitucional majoritária e a jurisprudência do STF consideram que o preâmbulo constitucional não tem força cogente. Não tem força cogente. É uma espécie de introdução ao texto constitucional. Um resumo dos direitos que permitirão a textualização a seguir. Então, ele pode servir como elemento de interpretação e argumentação. A doutrina e a jurisprudência do STF considerando o preâmbulo constitucional que não tem força cogente. Logo, não poderá ser usado como um paradigma comparativo em uma eventual ação de declaração de inconstitucionalidade. Nós vimos aqui o preâmbulo. Vamos ver aqui o princípio da letra D. O princípio da unidade constitucional está relacionado à ideia de que as normas constitucionais devem ser vistas como um conjunto integrado e a Constituição deve ser interpretada na sua globalidade como um todo.
e assim as aparentes antinomínias deverão ser afastadas. Então, de acordo com o princípio da unidade constitucional, está relacionada a ideia de que as normas constitucionais devem ser vistas como um conjunto integrado e a Constituição deve ser sempre interpretada na sua globalidade como um todo. E assim as aparentes antinomínias deverão ser o quê? Afastadas pelo princípio da unidade constitucional. E o princípio da máxima efetividade estabelece que o sentido da norma constitucional deve ter a ampla efetividade social. O princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, ou o princípio da interpretação efetiva, consiste em atribuir na interpretação das normas oriundas da Constituição o sentido de maior eficácia, utilizando todas as suas potencialidades. O princípio da máxima efetividade das normas constitucionais de caráter interpretativo estipula que a Constituição deve ser interpretada de forma a se evitarem contradições, antinomínias ou antagonismo. Aqui é o princípio da unidade constitucional. Ele misturou um com o outro. Os elementos de estabilização constitucional são encontrados nas normas que estabelecem regras de aplicação das constituições, como o ADCT. José Afonso da Silva apresenta uma classificação das normas constitucionais baseada nos elementos constitucionais. De acordo com a distinção proposta, os dispositivos da Constituição podem ser agrupados em 5 grupos: elementos orgânicos, estruturas e organização dos Estados, elementos socioideológicos, questão social, poder de intervenção do Estado, elementos de estabilização constitucional, supremacia da Constituição, reforma e o controle de constitucionalidade. Os elementos formais de aplicabilidade, promulgação, preâmbulo, disposições transitórias e os elementos limitativos, direitos e garantias individuais. Portanto, o ADCT configura exemplo de elemento formal de aplicabilidade da Constituição. Ele falou que aqui, que os elementos de estabilizações constitucionais são encontrados nas normas que estabelecem regras de aplicação da Constituição, como, por exemplo, nas disposições constitucionais transitórias. Então, os elementos formais de aplicabilidade, nós temos aqui o ADCT. Os elementos de estabilização está aqui, elementos orgânicos e os elementos sócios ideológicos, elementos de estabilização constitucional, que dá uma estabilizada na Constituição. É o que? Ideia de supremacia, ideia de reforma e a ideia de controle de constitucionalidade. Estabilização está ligada à ideia de supremacia, de reforma e de controle. O ADCT está ligado na aplicabilidade, elementos formais de aplicabilidade, assim como a promulgação e o preâmbulo. Então, estabilização não está ligada ao ADCT, e sim a aplicabilidade. Beleza? Questão aí, difícil, né? Serviços notariais. Questão de número 13. Na perspectiva moderna, o conceito de constitucionalismo abrange em sua essência a limitação do poder político e a proteção dos direitos fundamentais. Sem mimimi, né, gente? Tá martelando aí já na tua memória isso, né? Vamos que é, vamos seguindo. A respeito do constitucionalismo, interpretação, eficácia e hierarquia das normas constitucionais, julgue o item. No constitucionalismo moderno, a Constituição deixa de ser concebida como um simples manifesto político para ser compreendida como uma norma jurídica fundamental e suprema, que consiste em técnica específica de limitação do poder com os fins garantistas. Ele tenta mudar as palavras, mas o sentido é o mesmo. Limitação do poder político, gente. Questão de número 15. O constitucionalismo moderno surgiu no século XVIII, Constituição Americana, trazendo novos conceitos e práticas constitucionais, como a separação dos poderes, os direitos individuais e a supremacia constitucional. Tá batendo aí? Tá o martelinho? Constitucionalismo moderno surgiu no século XVIII. Conceitos e práticas constitucionais com a separação dos poderes para o quê? Com a limitação do poder para não criar arbítrios, direitos individuais, supremacia da Constituição.
Viu como fica já mais fácil aí a gente lendo o resuminho? Número 16. O Estado decorre de um contrato voluntário entre os indivíduos e o monarca, que, em troca do exercício do poder, lhes provê segurança. Eita! Julguem-se a seguir relativos às funções e ao papel do Estado. Conforme a teoria normativa do Estado, a Constituição do Estado decorre de um contrato voluntário entre os indivíduos e o monarca, em troca de poder que lhes provê segurança? Claro que não, né, gente? Vamos ver por quê. O Estado passa de um Estado liberal para um Estado intervencionista. Por isso, se diz teoria normativa. A teoria normativa quer dizer que o quê? Que o Estado passa de um Estado liberal para um Estado intervencionista. Isso é o quê? Isso é conforme a teoria normativa. O que a teoria normativa quer dizer? Que o Estado passa de um Estado liberal para um Estado intervencionista. Essa é a ideia de teoria normativa. Esse conceito aqui, gente, é um conceito de Estado absolutista. É um conceito de Estado absolutista, beleza? Então, a teoria normativa do Estado se refere ao Estado que é pós-revolução industrial. A teoria normativa do Estado, ela se refere ao Estado pós-revolução industrial. Nesse momento, o Estado passa a preencher lacunas que foram deixadas pelos direitos sociais, que foram desrespeitados no período da Revolução, na Revolução Industrial. Então, a teoria normativa do Estado se refere o quê? Ao Estado pós-revolucionário industrial. Nesse momento, o Estado passa a preencher lacunas que foram deixadas pelos direitos sociais, né? Que foram desrespeitados no período da Revolução Industrial. Logo, o Estado passa de um Estado liberal para um Estado intervencionista. Essa é a ideia da teoria normativa, que é o quê? Passar de um Estado liberal para um Estado intervencionista. Beleza? Seguindo aí, próxima questão. Com relação ao constitucionalismo. De acordo com o constitucionalismo moderno, as constituições escritas são instrumentos de contenção do arbítrio decorrente do exercício do poder estatal. Constituição americana, lá de 1787. Ela foi escrita de forma rígida, para quê? E formal, para conter o arbítrio. Beleza? Certinho. Olha aí como está batendo, martelando aí. Questão de número 18. A atual Constituição tem uma clara expansão dos direitos e garantias fundamentais em relação aos modelos então vigentes. A respeito, julgue o item. No constitucionalismo, a existência de discriminações positivas iguala materialmente os desiguais. Então, no constitucionalismo, a existência de discriminações positivas iguala materialmente os desiguais. Certinha a nossa questão, né? O princípio da legalidade, né, gente? Lá, né? Tratar o igual de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de sua desigualdade. Certinha a questão. Questão de número 19. Acerca do constitucionalismo, assinale a opção incorreta. Incorreta, se liga nisso, incorreta. A origem do constitucionalismo remonta à antiga clássica, especificamente ao povo hebreu, do qual partiram as primeiras manifestações desse movimento constitucional, em busca de uma organização política fundada na limitação do poder absoluto. Vamos para o resuminho? Então, o constitucionalismo antigo. Algumas ideias e instituições podem ser consideradas precursoras da nossa concepção atual de constitucionalismo. No povo hebreu, mesmo sendo um Estado teocrático, os dogmas religiosos eram o quê? Limites concretos ao exercício do poder político. Então aqui, de acordo com o povo hebreu, também já tinha um limite. A história do constitucionalismo não é senão a busca pelo homem político das limitações do poder absoluto exercido pelos detentores do poder, assim como o esforço de estabelecer uma justificação espiritual, moral ou ética da autoridade, em vez da submissão cega à facilidade da autoridade existente. A limitação do governo pelo direito é considerada a mais antiga e autêntica característica do constitucionalismo. A limitação do governo pelo direito é considerada a mais antiga e autêntica característica do constitucionalismo. Segundo Novelino, o constitucionalismo costuma ser designado como uma técnica da liberdade. Isto é, a técnica jurídica por meio do qual os direitos fundamentais são garantidos em face do Estado.
Em sentido estrito, o constitucionalismo compreende o princípio da separação dos poderes e a garantia de direitos de instrumentos. Santi Romano. O constitucionalismo designa as instituições e os princípios que são adotados pela maioria dos Estados. A partir do século XVIII, tem um governo que, em contraposição àquele absoluto, se diz constitucional, sob a perspectiva e a forma apropriada de falar em constitucionalismo, a partir dos movimentos forjados na Europa e a Revolução Francesa. Então aqui aparece que o povo hebreu, Estado teocrático, os dogmas religiosos, tinham limites ao poder. Então aqui, a origem do constitucionalismo remonta à antiguidade clássica, especificamente ao povo hebreu, do qual partiram primeiras manifestações desses movimentos constitucionais em busca de uma organização política fundada na limitação do poder. Certinho. O neoconstitucionalismo é caracterizado por um conjunto de transformações no Estado, no direito constitucional, entre as quais se destaca a prevalência do positivismo jurídico, com a clara separação entre direitos e valores substantivos, como a ética, moral e justiça. Não tem separação entre direitos e valores, não tem separação entre direitos e valores, como a ética, moral e justiça. Pelo contrário, tem a junção entre o direito e esses valores, da ética, moral e a justiça. Não há separação de direitos e a moral. Então, aqui no resuminho, segundo Barroso, indica 3 marcos fundamentais para a evolução: o histórico, filosófico e o jurídico. Histórico, filosófico e o jurídico teórico. Histórico: formação do Estado Constitucional de Direito que se consolida ao longo do século XX. Filosófico: o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre o direito e a ética. Então tem a reaproximação entre o direito e a ética. Então se liga aqui no resuminho, vamos dar uma lida aqui. Além disso, a limitação no poder legislativo, não apenas no aspecto formal, modo de produção do direito, mas também no âmbito material. Então a limitação do poder legislativo, não só no aspecto formal, mas também no material, fiscalizando a compatibilidade de conteúdo das leis com os valores consagrados na Constituição. E posição constitucional não apenas de limites, mas também de deveres ao legislador. A aplicação direta da Constituição com reconhecimento definitivo de sua força normativa, dentre outros aspectos. A partir do século XX, surge uma nova perspectiva de constitucionalismo, o constitucionalismo pós-moderno, neoconstitucionalismo ou pós-positivismo. O pós-positivismo pode ser visto como um marco teórico do neoconstitucionalismo. Busca associar essa ideia de constitucionalismo não apenas à limitação do poder político, mas também à eficácia da Constituição, especialmente em relação à concretização dos direitos fundamentais. Então, a ideia de se associar ao constitucionalismo não apenas na limitação do poder político, mas na eficácia da Constituição em relação à concretização dos direitos fundamentais, direito de primeira geração. Segundo Moura, o neoconstitucionalismo tem como uma de suas marcas a concretização das prestações materiais prometidas pela sociedade, servindo como ferramenta para a implantação de um Estado democrático social de direito. Ele pode ser considerado como um movimento caudatário do pós-modernismo. Dentre suas principais características, podem ser mencionadas positivação e concretização de um catálogo de direitos fundamentais, onipresença dos princípios e das regras, inovações hermenêuticas, densificação da força normativa do Estado, desenvolvimento da justiça distributiva. Segundo Lenza, destaca os principais pontos do neoconstitucionalismo. Tem vários conceitos de cada autor aí do neoconstitucionalismo. O Estado Constitucional de Direito, conteúdo axiológico da Constituição. O Estado Constitucional de Direito, a Constituição é o centro do sistema, marcada por uma intensa carga valorativa. A Constituição é vista como uma norma jurídica, superior, central e imperativa. No conteúdo axiológico da Constituição, há uma incorporação explícita de valores, olha aí, e opções políticas, especialmente para a promoção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. Concretização dos valores constitucionais e garantia das condições dignas mínimas. Reaproximação entre o direito e a ética, a moral e a justiça, e dentre outros valores. O neoconstitucionalismo é caracterizado por um conjunto de transformações no Estado no direito constitucional, entre as quais se destaca a prevalência do pós-positivismo jurídico. Com a clara separação entre direitos e os valores? Letra B é incorreta. O constitucionalismo moderno representa uma técnica específica de limitação do poder com os fins garantidores, certinho.
O neoconstitucionalismo caracteriza-se pela mudança do paradigma de Estado legislativo de direito para o Estado constitucional de direito. O neoconstitucionalismo ele tem essa mudança do Estado legislativo de direito para o Estado constitucional de direito, em que a Constituição passa a ocupar o centro de todo o sistema jurídico. Correto? As constituições dos pós-guerras promoveram inovações, sim, por meio da incorporação explícita em seus textos de anseios políticos, como a redução das desigualdades sociais, valores como a promoção da dignidade humana e os direitos fundamentais. Então, gente, para quem gostou, deixa o seu like, se inscreva no vídeo, tá? Não se esqueça de tocar no sininho. Tem a última questão aqui que a gente vai fazer. Questão de procurador do Estado. Chega de ação. Queremos promessas. Assim protestava o grafite, ainda em tinta fresca, inscrito no muro de uma cidade, no coração do mundo ocidental. A espirituosa inversão da lógica natural da conta de uma das marcas dessa geração. A velocidade da transformação, a profusão de ideias, a multiplicação das novidades. Vivemos a perplexidade e a angústia da aceleração da vida. Os tempos não andam propícios para doutrinas, mas para mensagens de consumo rápido, para jingles, e não para sinfonias. O direito vive uma grave crise existencial. Não consegue entregar os dois produtos que fizeram sua reputação ao longo dos séculos. De fato, a injustiça passeia pelas ruas com passos firmes, e a insegurança é a característica da nossa era. Na aflição dessa hora, imerso nos acontecimentos, não pode o intérprete beneficiar-se do distanciamento crítico em relação ao fenômeno que lhe cabe analisar. Ao contrário, precisa operar em meio à fumaça e à espuma. Talvez este seja uma boa explicação para o recurso recorrente aos prefixos pós e neo, pós-modernidade, pós-positivismo e o neoliberalismo. O neoconstitucionalismo sabe-se que veio depois e que tem a pretensão de ser novo, mas ainda não se sabe bem o que é. Tudo ainda é incerto. Pode ser avanço, pode ser uma volta ao passado, pode ser apenas um movimento circular, uma dessas guinadas de 360 graus. Barroso, neoconstitucionalismo e o constitucionalismo do direito. Tendo o texto acima como motivação, assinale a opção correta a respeito do constitucionalismo e do neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo tem como marco filosófico o pós-positivismo como a centralidade dos direitos fundamentais. No entanto, não permite uma aproximação entre direito e ética, nem entra no mérito, né, gente? Permite sim a aproximação entre o direito e a ética. A democracia como vontade da maioria é essencial na moderna teoria constitucional, de forma que as decisões judiciais devem ter o respaldo da maioria da população, sem o qual não possui legitimidade. As decisões judiciais ela não tem o respaldo da população para ter o quê? Eficácia, para ter legitimidade. Então está errado aí. No neoconstitucionalismo, a Constituição é vista como um documento essencial político, um convite à atuação dos poderes públicos, ressaltando que a concretização de suas propostas fica condicionada à liberdade de conformação do legislador ou à discricionalidade do administrador? Claro que não, né, gente? No neoconstitucionalismo, a Constituição é vista como um documento essencial. Beleza. Um convite à atuação dos poderes públicos, ressaltando que a concretização das propostas, né, das leis, fica condicionada à liberdade do legislador e a uma margem de liberdade do administrador? Claro que não, né? Tem toda uma formalidade ali para poder ser o quê? Aprovada essas leis. Então, ó, ressaltando que a concretização de suas propostas fica condicionada à liberdade de conformação do legislador ou à discricionalidade do administrador, não tem essa liberdade, não. O constitucionalismo pode ser definido como uma teoria ou ideologia que ergue o princípio do governo limitado, indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político e social de uma comunidade. Nesse sentido, o constitucionalismo moderno representa uma técnica de limitação do poder com os fins garantistas. O constitucionalismo moderno representa uma técnica de limitação do poder com fins garantistas, gente. Só muda as palavras. Basta você entender. Você precisa entender o direito. Não decorar, entender. O neoconstitucionalismo não autoriza a participação ativa do magistrado na condução das políticas públicas, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes? Claro que permite o magistrado, ele é uma autoridade ali do judicial.
Se tem a separação dos poderes, do executivo, do parlamento ali, do legislativo e do judicial, claro que permite, né, gente? Basta você entender o direito. E não decorar. Você precisa entender. Você entendendo, as questões são sempre as mesmas. Só muda uma palavrinha ou outra ali, e ali você mata a questão. Beleza, gente? Bons estudos e até a próxima aí, tá? A gente se vê no próximo vídeo.